para vocês fazerem outras que virão para frente aí, né? Então, esse é o intuito dessa disciplina. E aí a gente está entrando aqui, como eu disse, né, entrando na fase bem final aqui da disciplina, no qual a gente está mudando aí os temas muito rapidamente, né? A gente vinha falando de eletroquímica, né? Alguns tópicos ali eu deixei porque vai ser apresentado no seminário, vão ser apresentados no seminário. Nos seminários, né, tem pelo menos 2 ou 3 temas lá dentro da eletroquímica. E agora a gente vai falar de outro assunto bem diferente, chamado de termoquímica. E vocês acham que já viram isso no ensino médio também, né? A gente só vai dar uma relembrada, né, nos principais conceitos, né, da termoquímica, né? Que é um assunto específico da química, né? Existe uma ciência maior, né, na física, assim, né, vamos dizer assim, na física, chamada termodinâmica. Termodinâmica. A termodinâmica estuda, né, variações de energia, né, principalmente as variações de energia durante alguma transformação, né? Por exemplo, o objeto que cai no chão, né? Por exemplo, um carro em movimento, qual é a energia envolvida nisso, né? Chamada de termodinâmica. Não só isso, também cálculo de energia de fluido, né? Expansão, contração de volume de gases, por exemplo, né? Provavelmente não, com certeza vocês terão uma disciplina só de termodinâmica, chamada termodinâmica, no curso de vocês, né, dentro da engenharia, que vai estudar, obviamente, esses aspectos todos, né? E também na Física 2, provável, né? A Física 2 estuda muito termodinâmica, né, da base, né, para vocês, depois, na disciplina específica de termodinâmica, estudar de novo. Então, eu não vou focar muito na parte termodinâmica, né? Eu vou focar mais no que está dentro da termodinâmica, que é chamada termoquímica, que é uma aplicação específica da termodinâmica, né? Porque na termodinâmica a gente estuda alguns parâmetros, por exemplo, entropia, né? A gente estuda um outro parâmetro chamado energia livre, ou energia de Gibbs, né? Que são todas algumas variáveis importantes para você avaliar, por exemplo, se um processo é espontâneo ou não, para prever espontaneidade de processo, né? Por exemplo, por que que um objeto cai da sua mão, né? Um objeto cai da sua mão porque é espontâneo esse processo, né? Existe uma forma de você provar isso, determinar isso, né? Porque o contrário não é espontâneo. Por que que o objeto no chão não sobe para sua mão? O inverso, né? Porque esse processo não é um processo espontâneo. Existem maneiras termodinâmicas de se calcular isso, né? Principalmente através da entropia e da energia livre de Gibbs, ou energia livre, que a gente chama, né? Calculado, a gente representa por uma equação, um delta G, né? Tem o delta S, que é a entropia, e o delta G, que é a energia livre de Gibbs. Mas, enfim, a gente está preocupado aqui, né? O nosso foco aqui dentro da química, né? A gente está focado aqui nesse assunto, né, que é chamado de termoquímica. O que é a termoquímica? A termoquímica nada mais é que a termodinâmica de reações químicas. Ou seja, termo, né, vem de calor, não é isso? Calor, que é uma forma de energia, né? A gente conhece como uma forma de energia. É energia envolvida, né? Envolvida durante uma reação química, né? Obviamente, uma reação química ou uma mudança de fase. Mudança de fase. Por exemplo, a transformação, né, de água sólida em água líquida, a fusão, a ebulição, né? Então, é nesse aspecto que a gente está preocupado aqui dentro da termoquímica, né? Não dá para falar de termoquímica sem falar do que aconteceu anteontem, né? Então, já é um fato super novo aqui, super atual, né? Vocês acompanharam aí
nas redes sociais, na televisão e tudo mais, o que aconteceu lá no Líbano, né? Aquilo foi algo muito, muito extraordinário, assim, foi algo fora do normal mesmo, né? Porque se vocês observarem no vídeo, né, cara, a expansão de ar que ocorre ali, né, o deslocamento de ar que ocorre em volta da explosão, ela é gigante, né? Calcula-se que é a maior explosão, a maior explosão não nuclear que aconteceu no planeta Terra. Muito louco, muito louco. Pô, eu olhei um negócio, ó, não sei onde eu vi, que eu acho que teve 10% da força da bomba de Hiroshima. Então, é lógico que não tem como comparar com uma bomba atômica, né? É, sim. Inclusive estão comemora-se hoje, comemora-se entre aspas, né? Hoje é o dia que foi jogada a bomba em Hiroshima, né? Exatamente hoje. Um dia póstumo, né? O dia póstumo, enfim, É lógico, cara, não tem nem como comparar com a bomba atômica, mas se você observar a destruição, né, a devastação que isso causou, cara, foi impressionante, né? Uma ilha que fica a 200 quilômetros dali, que é Chipre, né? Sentiu o deslocamento de ar, né? Sensores dos Estados Unidos, né, eles têm sensores espalhados, né, em alguns pontos, verificaram um terremotozinho, entendeu? Por conta dessa questão aí. Vocês viram o que causou isso? Qual foi a causa? Foi, acho que é nitrato de amônio para alguma coisa de fertilizante, eu lembro. Isso aqui, ó. Nitrato, né? Nitrato de amônio. Algumas redes de televisão estão colocando nitrato de amônia. Nossa, pra gente que é químico, dá até Eu assim, vi. o ouvido até, né? Tava até Nitrato escrito nitrato de amônia. Eu falei, ué, amônia. Nossa. Nitrato de amônio. Esse cara aqui, ó, ele é usado como fertilizante, né? Mas ele é usado também como componente da pólvora, né? Para fabricação de explosivos, né? De forma geral. E segundo consta, né? Segundo que eu ouvi aí a história, tinha quase 3.000 toneladas desse fertilizante estocado nesse componente, né? Estocado num galpão. Cara, só um idiota, cara, que já imaginava que isso ia acontecer em algum momento, entendeu? Porque você tem ali tudo bem, pode até acontecer, né? Que se acontecesse, mas, cara, estocar isso perto de uma região cheia de prédio, cheia de gente, cara, não faz sentido nenhum. Você tem que estocar isso em lugar isolado, separado, entendeu? Um lugar industrial mesmo, né? De certa forma, o componente ele é seguro, né? Ele é seguro. Só que se tiver algum ponto de calor, né? Se tiver alguma ilha de calor, se tiver algum incêndio que acontecer, né? Próximo à região dessa, e quando chega na temperatura de 300 graus aqui, ó, 300 graus Celsius aproximadamente, ocorre a decomposição térmica desse cara. E a decomposição térmica desse cara libera principalmente dois gases. Esse gás aqui, que é o monóxido de nitrogênio, e água. E, obviamente, calor pra caramba, né? Calor pra caramba, tem a ver com o nosso assunto de hoje, né? Isso aqui, ó, esse gás aqui, e esse gás é a água na forma de vapor, que faz o deslocamento, que causou aquele deslocamento imenso, né, de ar que a gente vê, observa, né, nas imagens, né? Esse aqui, principalmente esse gás aqui de nitrogênio, ele tem coloração avermelhada. E, ó, se você observar, exatamente, ó, exatamente ele sendo liberado aí, né? O prejuízo foi gigante, né? Aqui tem um vídeo, não sei se todo mundo viu, né? Mas, cara, realmente o porto, a região portuária, ela ficou totalmente destruída.
2.750, eu falei quase 3.000, era isso mesmo. Eu nem cheguei a ver esse vídeo não, só dei uma olhadinha por alto. Ah, estava estocado isso no porto. Fazendo as propaganda lá do Rio. Muito doido, né? Tem uma imagem de satélite que foi tirada antes e depois. A hora que vocês tiverem tempo, aí vocês dão uma olhada. Cara, é incrível, assim, a transformação. Aqui, por exemplo, tinha um pier nessa região aqui, ó. Certo? Tipo uma calçada, né? Uma mega calçada onde os barcos atracavam. Olha só, explodiu isso tudo e o mar avançou aqui, ó. Avançou a terra, né? Por terra, a terra. Muito doido. Então, o que eu estou falando aqui, né, tem a ver com o nosso assunto. Por quê? Porque o que ocorreu aqui foi uma liberação imensa de calor, né? Uma onda de calor e gases, né? Que acabou devastando tudo que tinha pela frente, né? Até onde chegou essa onda de gás e calor aí. Que quebrou vidro, vidraça, perto lá torceu um monte de ferragem, né? Por quê? Por conta dessa liberação imensa de calor aqui. A gente diz, né, já antecipando, que esse processo aqui, essa reação química que aconteceu, é uma reação, isso, já falou aí, exotérmica. É uma reação exo, né, de para fora. Uma reação que libera uma quantidade imensa de energia, né, na forma de calor. Na forma de calor, ok? Bom, a termoquímica, a gente estuda algumas coisas, né? Por exemplo, quais são as aplicações? Né? As aplicações, por exemplo, é você avaliar conteúdo calórico, né, de um alimento. Por exemplo, você pega lá o rótulo de um alimento, você vai analisar ali, né, com a quantidade de energia que aquele alimento vai te fornecer quando metabolizado pelo seu organismo, né, no processo catabólico, né, do alimento, né, quanto de energia vai ser liberado. Isso aí, obviamente, é feito por uma estimativa, né? Cada alimento tem sua quantidade de calor, né? A quantidade de moléculas, né, suscetíveis à liberação de calor. Não só calor, né? Mas a quantidade de energia que vai ser utilizada, né, pelo seu corpo, né, para produzir ATP, por exemplo, ou para fazer síntese de alguma proteína, fazer síntese de algum lipídio, né, gordura nesse caso, né, e por aí vai. Aqui, por exemplo, ó, um prato, pô, tá dando até fome de olhar um prato desse, mas um prato feito, ó, tem aproximadamente 700 quilocalorias, né, unidade aqui de calor, né, de energia, né, nesse caso. Pode ser joule ou calorias, né, lembrando que uma caloria é igual a 4,18 joules, ok? Uma caloria é igual a 4,18 joules. Para a área nutricional é muito comum usar calorias, né? Mas no sistema internacional a gente usa joule, né? Que é a unidade de energia. Aqui tem uma tabela mais completa, né? Ó, eu que gosto de cerveja, aqui, ó. Cerveja, 1,2 de carboidrato. E não tem nada de gordura, ó, bem saudável, tá vendo? Bem saudável. 0,3 de proteína, 1,8 quilojoules para cada grama, né, de cerveja e 0,42 quilocal por grama. Gordura, sem gordura. Sem gordura, bem saudável, cara, tá vendo? Gordura sem gordura. Pra quê, ó? Pra que você vai querer comer uma vagem? Ah, não, vagem tem gordura também não, né? Tá certo, vagem é saudável, né?
Mas tomar leite para quê, né? Muito melhor tomar cerveja, ó. Ó, leite tem muita gordura. Tá doido? Mas Vai fora aqui. gordura aí tá saudável, professor. Será? Sei não, Ah, hein? ó, sem gordura, pô. Aonde? Aí a gordura aí, ó. Olha a gordura aí, tá bem. Aonde? Eu não tô vendo não, pô. Eu tô sem Lá em câmera cima aqui. lá, carboidrato, aí embaixo gordura. É saudável. Hum. Quer sem Ah, sim. gordura? Entendi. Amendoim, né? A palavra do amendoim. Amendoim tem pra caramba. Tem carboidrato, tem gordura, tem proteína. E é um Viagra natural, né? Bom, a gente precisa começar aqui a termoquímica avaliando. Isso, começa a dar cerveja para a sobrinha, pô. Para de tomar leite, tá doido? Leite não é saudável, não. Definindo algumas coisas importantes, né? Por exemplo, uma reação química, né? Quando uma reação química ocorre dentro de por exemplo, dentro de um tubo de ensaio, né? Vamos colocar assim, a reação química acontece dentro de um tubo de ensaio. Eu coloco lá zinco para reagir com ácido clorídrico, né? HCl. Aí tem a reação ali de simples troca, ZnCl2 mais gás hidrogênio, né? Essa reação aqui, ela é acompanhada por liberação de calor. Ela libera calor, né? Mais calor. E aí, quem que vai sentir esse calor liberado por essa reação? Quem que vai sentir o calor liberado por essa reação? Fala para mim aí. Eu faço a reação dentro de um tubo de ensaio. Não, esquece o pistão por enquanto agora, né? Esquece o pistão. Vamos falar aqui da reação química que eu dei exemplo aqui, né? Se eu faço a reação química de zinco com ácido clorídrico, essa reação libera calor, né? Quem que vai sentir o calor aqui, no caso da reação feita nesse recipiente, né? Professor, se ela libera, no caso, quem está fazendo a reação ali vai sentir, né? Fumacinha ali. É isso? Quem vai sentir o calor ali vai ser quê? Vai ser as paredes do tubo de ensaio, por exemplo, não é isso? Vai ser a própria água, né, que está sendo usada como solvente aqui dentro, né? Então a gente precisa definir alguma coisa. Olha, a quantidade de calor que é liberada por alguém, né, é sentida por outro alguém, né? Nesse caso aqui, a gente convenciona os termos, né? Por exemplo, a reação química, a minha reação química, a gente chama ela de sistema. Ok? A gente chama ela de sistema. E tudo que está em volta desse sistema, tudo que recebe, né, ou absorve, né, depende do contexto, né, o que está próximo, que vai fazer variar o calor ali, a gente chama de vizinhança, né? Então, por exemplo, a parede do tubo de ensaio, a água contida ali no recipiente, que é o solvente, o próprio ar que está perto aqui em volta do tubo de ensaio, tudo isso a gente chama de vizinhança, ok? Vizinhança. Esses termos são muito importantes, vocês vão entender isso quando estudarem termodinâmica, porque quando a gente fala de termodinâmica, cara, o sinal, né, é muito importante, né? O sinal positivo, o sinal negativo, e tal, quais são as formas de variação da energia? É calor, é trabalho. O calor é positivo quando? O calor é negativo quando? Né? O trabalho é positivo quando? Ou o trabalho é negativo. Então, o sinal aqui é muito importante, é a parte mais enjoada da termodinâmica, né? Você ficar lembrando das convenções de sinais, né, principalmente. Então, aqui, ó, um outro exemplo, né? Um outro exemplo é uma reação aqui que está acontecendo de hidrogênio com oxigênio, nesse caso, e aí eu tenho a reação de hidrogênio com oxigênio que vai formar água, né? H2 mais O2 forma água. Então, o que vai acontecer aqui, ó? O que vai acontecer é que quando esses caras se combinarem para formar água, eu vou ter uma diminuição de volume, né? Porque os gases, eles vão ser consumidos, né? E aí esse pistão vai descer, né? Esse pistão vai descer. Aí eu tenho uma variação que chama do trabalho, né? O trabalho realizado ali, né?
E aí, quem que é o sistema? O sistema, como está indicando aqui, ó, o sistema são as moléculas dos reagentes ali nesse caso, e reagentes e produtos, né? Quem é a vizinhança? A vizinhança é a própria parede aqui do meu recipiente, que eu vou sentir ali, né, a energia sendo manifestada ou na forma de calor ou na forma de trabalho, né, pelo deslocamento do pistão ou pelo aquecer ou resfriar da parede do recipiente, né? Ok? Então, uma coisa é sistema, outra coisa é vizinhança, né? Sistema é onde acontece o meu processo, né? No caso aqui da química, sistema é a minha reação química. E o que é vizinhança? Vizinhança é tudo que está em volta dessa reação química. Então, por exemplo, quando a reação química acontece liberando calor, você vai sentir o quê? Por exemplo, a vizinhança aquecendo. Quando a sua reação química ela absorve calor, o que você vai sentir? Por exemplo, o tubo de ensaio ou o seu recipiente mais frio, né? Você consegue observar essa manifestação da energia na forma do aquecimento e na forma do resfriamento. Um exemplo clássico disso é um motor, né? Motor a combustão, por exemplo. Por que o motor a combustão precisa de um sistema de resfriamento? Qual o objetivo de ter um sistema de resfriamento no motor a combustão? A gasolina, por exemplo. Vocês que são da área da mecânica aí. Da engenharia mecânica, na verdade. Futuros engenheiros da Fórmula 1. Por que um automóvel precisa de um sistema de resfriamento? Qual o objetivo do sistema de resfriamento? Resfriar, né? Óbvio. Mas resfriar por quê? Por que precisa lá de um radiador para trocar? Isso aí. Porque se você não tivesse um sistema de resfriamento, o que ia acontecer? A temperatura ia aumentar tanto, né? Que ia fundir os materiais, lá, o ferro, as ligas metálicas, os componentes do motor, né? Então, o sistema de resfriamento ali, um radiador, que vai um trocador de calor ali, é exatamente, né, para evitar que a temperatura do motor se eleve muito, né? Vai se elevar? Vai. Também é dilatação, óbvio, né? Dilatação. Porque aí, senão você vai ter, né, variação de volume ali, ou até variação de juntas, né, que vai ter vazamento para tudo quanto é lugar, né? Vai ter vazamento de fluido ali, de lubrificante, de combustível, né? E por aí vai. De gás, né? Não pode ter vazamento de gás, né? Porque o pistão funciona basicamente, a combustão funciona basicamente com expansão e contração de gases. Então, se eu tenho vazamento ali, então a dilatação é muito importante, né? Antigamente os carros eram resfriados a ar, né? Eu lembro quando eu era criança, meu pai tinha uma variante, não sei se vocês conhecem a variante. A variante, os motores da Volks, né? Fusca, isso aí, eram todos resfriados a ar. Ele tinha um sistema muito interessante, muito, muito legal. Tem, né? Os carros ainda existem, né? Que ele é resfriado à medida que você vai andando, né? Tem um sistema oco, né? Ali na frente do motor, na frente do capô é oco, e aí o ar vai entrando, né? Esse ar vai sendo canalizado e jogado dentro do motor para ser resfriado. Então, quanto mais andava, mais esquentava, mas também mais resfriava. Um negócio meio arcaico, né? Mas funcionou muito bem, né? Funcionou. O motor a Volks, né, foi uma das empresas que mais vendeu carro no mundo, né? Principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. Inclusive, patrocinado pelos nazistas, né? Que queria ter uma autonomia, né, de carros e tudo mais. Hitler foi lá e injetou dinheiro na Volks para poder eles produzir carros. Bom, então aí a gente tem, né, no caso do motor a combustão, quem que é o sistema, o motor a combustão? O sistema é a reação química, a queima da gasolina, né? A queima da gasolina ou do diesel, né? Na presença do oxigênio, né? Para gerar gás carbônico e água. Isso é acompanhado por liberação de calor, né?
mais uma reação exotérmica, né? Mais uma reação que libera calor. Então, o meu sistema é reação química. E quem é a vizinhança? A vizinhança é todo componente mecânico ali, né? Que você está observando aquilo que recebe aquele calor, né? Aquilo que recebe aquele calor. Então, se o sistema libera calor, a vizinhança recebe o calor. Se o sistema absorve calor, eu estou absorvendo de onde? Da vizinhança. Né? Isso tem a ver com uma lei chamada primeira lei da termodinâmica. Primeira lei da termodinâmica. O que diz a primeira lei da termodinâmica? A primeira lei da termodinâmica... Termodinâmica. O que está por trás da primeira lei da termodinâmica? Vocês lembram? Existe o motor perpétuo? Vocês já viram em algum lugar o motor perpétuo? Um motor que funciona sem gastar energia? O cara que inventar isso está milionário, né? Tentaram várias vezes. Chamado motor perpétuo. O que é o motor perpétuo? É um motor que você não precisa de energia, né? Isso é lógico, é teórico mesmo. Eu já vi um vídeo de um mas cara que fez com garrafa PET. Se você for investigar, se você for protótipozinho. investigar ali por trás, algum consumo de energia tem, né? Algum consumo de energia tem. A primeira lei da termodinâmica diz o seguinte: se o sistema, vamos dizer assim, se o sistema precisa de energia, ele vai buscar energia em algum lugar. Ou seja, se eu aumentar a energia de um lugar, vai diminuir a energia de outro. Se eu diminuir de algum lugar, vai aumentar de outro. Chamada lei da conservação de energia, né? Primeira lei. Lei da conservação da energia. É o princípio de Joule? O princípio de Joule na verdade, o princípio de Joule obedece à lei da termodinâmica, né? Obedece à primeira lei da termodinâmica. Mas, assim, qualquer processo, né? Por que um automóvel se movimenta? Ele se movimenta porque precisou de uma reação química acontecer, energia química se transformou em energia mecânica para movimentar o automóvel. Alguém perdeu para alguém ganhar. Não existe uma forma de o carro se movimentar sem consumir uma forma de energia, né? Essa é a lei da conservação da energia. Aí, o seguinte, existem duas formas de você variar a energia de um sistema, esse ΔE aqui, que a gente chama de energia interna. Alguns livros vão trazer isso como ΔU, tá? Tanto faz. ΔE aqui é a nossa nomenclatura, né? O que é energia interna? A energia interna pode ser variada somente por duas coisas. Q e W. O que seria Q? Alguém se lembra? Q é calor. E W é famoso trabalho. Não é isso? Trabalho, força, vezes deslocamento, né? Então, só existem duas maneiras de você variar a energia interna, ΔE aqui, de um sistema. Ou é adicionando ou retirando calor, ou é realizando trabalho, ou seja, o sistema realizar trabalho na vizinhança, ou a vizinhança realizar trabalho no sistema. Só existem essas duas maneiras de se variar a energia interna do sistema, ok? Chamada primeira lei da termodinâmica. Eu estou descrevendo a primeira lei da termodinâmica aqui, a gente vai usar ela daqui a pouquinho, só para fazer uma dedução bem rápida, tá? Então vamos lembrar dessa lei aqui daqui a pouquinho, né? Calor e trabalho, ok? Calor e trabalho. Aqui está mostrando, né, qual é
a questão do trabalho, né? Por exemplo, a reação aqui, de novo, né, do zinco com ácido clorídrico, para gerar H2. Aqui eu tenho um pistão móvel, aqui em cima, no meu aparato experimental. O que acontece? Quando o gás hidrogênio é gerado pela reação, o pistão se move para cima, né? Você desloca aqui um ΔV, ou seja, uma variação de volume. Ocorreu uma variação de volume, sendo que ΔV é igual a V final menos V inicial, ok? Então, o V final, nesse caso aqui, ó, o V final é maior do que o V inicial. A gente diz que o sistema é quem? A reação realizou trabalho, o sistema realizou trabalho na vizinhança. Por que ele realizou trabalho na vizinhança? Porque houve um aumento aqui, né? Houve um deslocamento do pistão causado pelo gás hidrogênio que foi gerado. Então, aqui nesse caso, ó, o sistema realizou trabalho na vizinhança. E como é que a gente calcula trabalho, né? Tem toda uma dedução disso, mas como é que a gente calcula trabalho com deslocamento de volume? Alguém lembra? Trabalho com deslocamento de volume de fluidos. Alguém se lembra? Teria que fazer uma integralzinha, né? Mas só fazendo de forma rápida aqui, né? Trabalho. Não, Matheus. É mais simples ainda. O trabalho, por definição, é força vezes deslocamento, né? É a força dF dx aqui, ó. Né? Derivada da força vezes derivada do deslocamento, né? Do objeto, nesse caso. Mas, como a gente sabe que pressão, né? A pressão é a força, né? A derivada da força pela área, aí se você substituindo aqui, ó, você vai observar que trabalho vai ser igual a P, pressão, dA vezes dx, que é a derivada da área pela derivada, vezes a derivada da altura, por exemplo, né? O que é isso aqui, ó? Área vezes altura, né? O que seria área vezes altura? É volume, né? Isso aí. Então, o trabalho vai ser pressão dV, né? Pressão dV. Aí você tem que integrar isso aqui, vocês estão vendo provavelmente integral já, né? Fazendo integral disso, né? Integrando essa equação aqui, você vai encontrar exatamente P delta V, né? Pressão vezes a variação do volume. Isso aqui é chamado de trabalho, né? Foi o trabalho realizado. Como o trabalho foi realizado, o trabalho é realizado do sistema na vizinhança, a gente tem que colocar um sinal aqui, ó. É uma convenção, tá? Sinal negativo. Tá? Isso, de novo, questão de sinal em termodinâmica é um pé no saco, porque você tem que ficar lembrando das convenções, tá? Quando o sistema realiza trabalho, o sinal é negativo. Quando é o contrário, ou seja, quando a vizinhança realiza trabalho no sistema, você está acrescentando energia aqui, ó, por isso que o sinal é positivo, ó, você está acrescentando energia ao seu sistema. Então, é por isso que tem essa questão de convenção de sinais, tá? Mas seria basicamente isso, né? Para fluidos, né? Para fluidos, vamos dizer assim, a equação de trabalho seria essa, ó. Trabalho, W, é igual a menos P delta V. Delta V é a variação do volume aqui, ó. Como o volume final vai ser maior do que o volume inicial, nesse caso do problema, o sinal aqui, ó, do trabalho vai ficar negativo mesmo, né? Se fosse o contrário, se fosse uma contração de volume, se fosse o inverso, ou seja, alguém apertando esse pistão para baixo,
ou seja, alguém seria a vizinhança realizando trabalho no sistema, o sinal aqui daria positivo, ok? Porque o volume final vai ser menor do que o inicial, aí o ΔV aqui daria um sinal negativo, aí jogo de sinal menos com menos daria mais, tá? Mas enfim, não se preocupem com isso agora, né, nesse momento, porque vocês vão estudar isso pra caramba mais pra frente, e muito, né? Trabalho realizado a pressão constante, trabalho realizado a volume constante, trabalho realizado a temperatura constante, isotérmica, né? E por aí vai. Aí o bicho vai pegar. É massa, termodinâmica é muito legal. Só que você tem que ter tem que ser um cara muito disciplinado, porque é muito literal, né? Muito letrinha, muito sinal, jogo de sinal, mas é bem legal. É bem legal. Em outros momentos, eu até fazia uma revisão bem rápida de termodinâmica, assim, né? Primeira lei, aí a gente falava sobre trabalho, né? Aí trabalha volume constante, trabalha temperatura constante, aí fazia algumas... Mas como vocês vão ver isso em Física 2, e vão ver também na disciplina específica de termodinâmica, eu achei que é meio que gastar tempo à toa aqui falando sobre isso, né? Vamos focar nas reações, que é mais importante. Então aqui, por exemplo, ó, um combustível, tá bem pequenininha a letra aí, mas eu vou tentar... Um combustível é queimado em um cilindro equipado com um pistão. O volume inicial do cilindro é 0,250 litros. E o volume final é 0,980 litros. Se o pistão expandir contra uma pressão constante, ou seja, a pressão de 1,35 atm, então, ou seja, esse trabalho aqui é trabalho com variação de volume, porém pressão constante, né? Se o pistão expandir contra uma pressão constante de 1,35 atm, qual será a quantidade de trabalho? Qual será a quantidade de trabalho realizada pelo sistema, ok? Então aqui é só substituir, né? Trabalho menos P ΔV, coisa moleza isso aqui, né? Pressão 1,35 menos, né? Vezes a variação do volume, VF menos VI. Mamão com açúcar isso, né? Isso vai dar, então, 0,980 menos 0,250 vezes 1,35. Isso vai dar aqui menos 0,9855 atm litro, né? ATM vezes litro. Aqui, ó, cada um litro ATM é igual a 101,3 joules, né? Então, isso aqui multiplicando por 101,3, que é a conversão lá em cima, isso vai dar menos 102,28 joules. Em outras palavras, o sistema, né, essa reação química aí, do combustível que foi queimado, gerou um trabalho, né? Realizou um trabalho de menos 102,28 joules. Ok? Realizou na vizinhança, né? Realizou na vizinhança. Esse trabalho aqui foi trabalho realizado na vizinhança. Mas quem sentiu isso foi a vizinhança. Ok? Tranquilo, né? Bem fácil isso. Bom, então uma forma de variar a energia de um sistema é variando o trabalho. Ou seja, o sistema realizando trabalho ou a vizinhança realizando trabalho no sistema. Uma outra forma, que é a que a gente vai focar agora, é o calor, né? E o calor a gente sabe, a gente conhece, né? Lá da física básica, né? Q, MC, ΔT, né? Sendo que C aqui é o calor específico, né? C é o calor específico, que é a quantidade de calor, que é macete, isso aí, dividido pela massa,
e a variação de temperatura. Está exatamente escrito aqui em cima, é isso? Ou seja, o calor específico, o nome diz aqui, né, calor específico, porque ele é específico por massa, né, por grama, é dependente do material que eu tô trabalhando. Né? Por exemplo, o ferro tem um calor específico, a água tem um calor específico, o granito tem um calor específico. Qual é a habilidade desse material de transmitir esse calor ao longo de forma mais eficiente ou não, né? É chamado de calor específico. Né? Então, por exemplo, aqui, ó, grandes bases rochosas são utilizadas em casas com aquecimento solar para armazenar calor. Suponha que o calor específico das rochas seja 0,82 joule grama por Kelvin. Calcule a quantidade de calor absorvida por 50 gramas de rochas, considerando um aumento de temperatura de 12 graus Celsius. Então, Q igual a MC delta T. Então, a quantidade de calor ali que essa rocha vai absorver vai ser dependente da massa, 50, né? Só que é 50 quilos, então tem que ser 50 mil gramas, né? Porque, ó, a unidade de calor específico é gramas aqui em cima, né? Vezes 0,82, que é o calor específico, joule, grama, Kelvin, vezes a variação de temperatura, que é aqui, ó, considerando um aumento de temperatura de 12 graus Celsius. Então, a variação, o delta, é de 12 graus Celsius. Delta, pessoal, a gente não converte, né? O delta em graus Celsius ou em Kelvin é a mesma coisa. Ok? A variação é a mesma. A gente está falando de variação, a gente está falando de temperatura absoluta. Então, eu posso escrever aqui, ó, 12 Kelvin. Então, eu vou sair cortando um monte de coisa, né? Grama corta com grama, Kelvin com Kelvin, e vou achar aqui a quantidade de calor que essa rocha, né, absorveu. Vai ser 50 mil vezes 0,82 vezes 12, que vai dar 492 mil ou 492 quilojoules. Mais, sinal aqui importante colocar. Ou seja, a rocha, ela vai absorver 492 quilojoules. Por quê? Porque alguém liberou 492 quilojoules. Então, o sinal negativo aqui, ó, significa que foi liberado. Quem que liberou aqui? Provavelmente devido ao aquecimento solar aqui, né? Então, foi liberado para a rocha absorver. Então, o sinal positivo aqui indica absorvido. Ok? Muito bem. No laboratório, né, pessoal, para a gente calcular o quanto de calor uma reação liberou ou absorveu, né, a gente usa esse instrumento, que inclusive a gente tem. E, se Deus quiser, na volta das aulas, a gente vai fazer uma aula prática disso, né? Isso aqui é chamado de calorímetro, né? Aqui é um calorímetro bem simples. O que esse calorímetro é? Basicamente um copo de isopor, né? Um copinho. Lá no laboratório a gente tem um pouquinho mais sofisticado que isso. Seria um copinho dentro de outro, né? Mas a ideia é que esse copo evite a transferência de calor, né? De fora para dentro, ou de dentro para fora, ou seja, do sistema para a vizinhança e da vizinhança para o sistema. Né? Lógico que isso não é perfeito. O ideal seria um sistema que a gente chama de adiabático. O que é um sistema adiabático? Que não permite a troca de calor, né? Através das paredes do recipiente, mas lógico, nosso sistema não é perfeitamente adiabático, mas seria para evitar aí esse tipo de troca de calor, porque eu quero exatamente, vamos dizer assim, eu quero analisar, eu quero calcular qual é o calor absorvido ou liberado
pelo meu sistema, né? Pelo meu sistema. Então, se qualquer calor aqui entra ou sai, eu vou ter um erro na minha medida, né? Bom, e qual é a medida que a gente faz? Basicamente, a gente coloca a reação para acontecer aqui dentro, coloca uma quantidade conhecida, né, dos reagentes que você quer medir, e a única coisa que você mede é a temperatura. Você tem uma temperatura inicial, né? Você vai medir no termômetro, a reação vai acontecer, você vai ter uma temperatura final, e com isso você vai ter o delta T, né? A variação da temperatura. Então, o dado experimental nada mais é do que a variação de temperatura que você observa ali dentro do termômetro, né? Professor, mas o simples fato de colocar o termômetro não altera? Sim, altera. Né? O simples fato de você inserir um termômetro dentro do recipiente, você já está alterando a sua medida, né? Mas é o preço que se paga, né? É o preço que se paga. Então, você conhecendo a variação de temperatura, você calcula QMC delta T, né? Calor, massa, calor específico e variação de temperatura. Você calcula ali qual é a variação, qual é a quantidade de calor, né, que foi sentida ali pela vizinhança, nesse caso, o solvente ou o próprio termômetro que sentiu ali nesse caso. Muito bem. Eu estou já aqui, acho que eu inverti aqui um slide. Deixa eu só mudar a posição aqui desse slide. Rapidinho. Porque é o seguinte, esse calor aqui vai ser o foco do nosso problema. Deixa eu ver. Tá. Esse calor vai ser o foco do nosso problema, vocês vão entender por quê. Durante uma reação química, principalmente uma reação química realizada usando, né, solventes ou usando meio aquoso, né, o trabalho ali é praticamente zero. Por que o trabalho é praticamente zero? Porque eu não tenho expansão ou contração de volumes, né? Então, a única forma de energia, segundo a lei da primeira lei da termodinâmica, que é calor mais trabalho, já que o trabalho ali é praticamente zero, porque não tem expansão nem contração de volume, né? A única coisa ali que está realmente variando a energia interna do meu sistema é o calor, né? Então, na química, a gente foca muito em cima do calor que variou aqui na minha reação, né? De novo, por quê? Porque em meio aquoso eu não tenho variação de volume, né? O volume é praticamente constante. Se o volume é constante, né, o trabalho menos P delta V, se o volume é constante, aqui vai ser zero e o trabalho vai ser zero. Ok? Então, o nosso foco aqui é o calor do processo, né? Esse calor do processo, como já antecipei antes, né, nas discussões anteriores, esse calor pode ser o quê? A vizinhança sentindo esse calor, ou o contrário, o sistema absorvendo o calor da vizinhança. Tá? Aqui eu tenho um exemplo de uma solução aquosa de um sal chamado nitrato de... Deixa eu lembrar aqui qual é o sal aqui, que foi adicionado. É em água que coloca isso. Mas o que estou observando é tá vendo aqui, isso aqui é um termômetro, não é um multímetro não, tá? Isso aqui é um termômetro, e ele está observando ali que a temperatura chegou a menos 9 graus Celsius. Menos 9 graus Celsius. Se eu não me engano, tá? É nitrato de amônia, que é exatamente o componente lá da explosão, que a gente começou a discussão hoje. Se eu colocar esse sal em água, e medir a temperatura depois de adicionado, a temperatura resfria muito, né? Diminui muito a temperatura, indicando. Mas diminui a temperatura onde? Se eu pegar ali colocar a mão em volta do becker, por exemplo, né, eu vou sentir muito geladinho ali, né? Significa que o sistema
está roubando o calor da vizinhança, está retirando o calor da vizinhança, né? Então, ou seja, o sistema absorve da vizinhança. E aí, vizinhança é o quê? Tudo está em volta, né? O próprio vidro, o próprio solvente, né? Tudo que tem ali em volta, ele vai roubar. Esse processo que absorve calor da vizinhança é chamado de processo endotérmico. Endotérmico, ok? E por convenção, é positivo. O calor ali é maior do que zero. O sinal é positivo. Endotérmico. O contrário seria o quê? Seria uma explosão, né? Por exemplo, uma combustão, né? de algum material. O que eu vou sentir aqui em volta? Né? Um aumento de temperatura. Um aumento de temperatura por quê? Porque o meu sistema, ao contrário, está libera, né, energia para a vizinhança. Esses sistemas, né, são chamados de exotérmicos. Exo, de para fora, e endo aqui, ó, de dentro. Ok? Só lembrar dessas duas terminologias aqui. Então, o fato é que uma reação exotérmica, quando ele libera calor para a vizinhança, o que a gente vai sentir ali? Aumento de temperatura. Né? O fato é que a gente vai observar o aumento de temperatura. E um sistema endotérmico, contrário, a gente vai sentir uma diminuição de temperatura. A gente medir ali, colocar um termômetro, né, como é o caso aqui, vai resfriar, e aqui o contrário, vai aquecer. É o caso, de novo, do motor a combustão. O motor lá a combustão é um motor altamente exotérmico, né? A queima da gasolina é uma queima exotérmica. Ok? Perguntas aí? Alguma pergunta? Ok. Esqueci do acento aqui. Esse calor de reação química é conhecido como entalpia. Entalpia. Tá? O que é entalpia? Entalpia é calor de reação. Entalpia, por definição, é isso aqui, ó. A letra H. Ok? Entalpia é, por definição, termodinâmica, é igual à soma da energia interna mais o produto aqui chamado de PV. Ok? Energia interna mais o produto PV. A gente não consegue calcular a entalpia. O que a gente consegue calcular, na verdade, é a variação da entalpia. O delta H. E o que é o delta H? Bom, se você fizer o delta H aqui, ó, você vai fazer o delta H seria H final menos H inicial. Não é isso? Fazendo a variação de duas equações, né? Energia inicial, energia final e tudo mais, você vai chegar a essa relação aqui, ó. Delta E. Mas o delta E não é igual a Q mais trabalho? Se eu substituir aqui, ó, ficaria assim, ó, delta H igual a delta E, que é igual a Q mais trabalho. A gente viu lá atrás a primeira lei de termodinâmica. E esse produto aqui, ó, PV, é o quê? Esse produto PV é o trabalho realizado, que é negativo, menos PV. A gente viu, né, o sinal aqui, ó, convenção do sinal lá atrás, não é isso? Menos PV. E delta V, né? Então, o que vai acontecer aqui, ó? O que a gente vai chegar? Exatamente no que eu queria antes, ó. Delta H, isso aqui vai subtrair, né, ó.
ΔH é exatamente o quê? O calor. Isso foi só para demonstrar para vocês que a variação de entalpia de uma reação, de um processo químico, é exatamente igual ao calor, que o trabalho não tem muita contribuição nesse processo, tá bom? Então, ΔH é igual a Q. Beleza? Então, a gente vai focar muito no calor agora, que a gente chama de variação de entalpia. Formas de calcular e do que depende essa variação de entalpia, né? Experimentalmente, como é que a gente calcula a entalpia de uma reação? Variação de entalpia de uma reação? Usando o calorímetro, ok? Usando o calorímetro. Então, eu vou dar um exemplo aqui, por isso que o slide estava fora de ordem, tá? Bom, primeira coisa aqui, né? Determinação do sinal do ΔH. Depois a gente vai na anterior ali. Indique o sinal da variação de entalpia nas seguintes operações realizadas sob pressão atmosférica. Indique se o processo é endo ou é exotérmico. Por exemplo, um cubo de gelo que derrete. Gelo que derrete. Ou seja, água sólida. Água sólida se transformando em água líquida. Para isso acontecer, pessoal, o sistema precisou absorver calor, não é isso? O sistema é quem? A transformação. Precisou absorver. Então, muito bem. Isso aí, Matheus. Isso aqui é endo. Então, o sistema absorveu o calor aqui para acontecer. E se é endo, qual é o sinal? Né? Se ele absorveu, o sinal é? Positivo. Positivo. Muito bem. Positivo e operante. Letra B. O butano, que é o C4H10, sendo queimado para gerar, queimado na presença do oxigênio para gerar CO2 e água. Só lembrar do gás de cozinha, né? Quando o gás de cozinha é queimado, o que acontece? Ele libera ou absorve calor? Ele libera, é exo, né? Exotérmico, né? A chama ali, o aquecimento, né? E o sinal, obviamente, é negativo. Aliás, vai aqui um spoiler, né? Todas as reações de combustão, sem exceção, são exotérmicas. Todas, ok? Então, a gente já sabe que a reação de combustão, o sinal vai ser negativo. Sinal de quê, pessoal? Do calor. Sinal de queima, né? Do quê? Que é exatamente o ΔH, que é a variação da entalpia. Beleza? Todas serão exotérmicas. Aqui, ó, seria uma maneira prática de se determinar o ΔH de uma reação. Né? O ΔH, leia-se o calor, né, de uma reação química. Diz assim, ó, quando o estudante mistura 50 ml de HCl, 50 ml de ácido clorídrico, com a concentração 1 mol por litro, com 50 ml também de NaOH, 1 mol por litro, num calorímetro de isopor. A temperatura resultante aumenta de 21 para 27,5 graus Celsius. Então vamos lá, olha só. Sem você fazer cálculo nenhum, o que a gente pode inferir sobre o calor envolvido nessa reação aí? O calor está sendo liberado ou, aliás, a energia está sendo liberada na forma de calor ou a energia está sendo absorvida na forma de calor? O que vocês acham, pelos dados que a gente tem até agora? A temperatura aí tem aumentado de 21 para 27,5. Quem que está absorvendo, Matheus? A reação está absorvendo?
Vamos lá. O sistema está liberando calor, ou o sistema, vamos falar agora certo, né? Ou o sistema está absorvendo calor. Se a temperatura aumentou de 21 para 27,5. É uma reação endo ou reação exo, né, para ser mais preciso? O que vocês acham aí? Se está havendo um aumento de temperatura, né, pessoal? Se está havendo um aumento de temperatura, é porque, de alguma maneira, a reação química, que é o meu sistema, está liberando calor. E quem que está sentindo esse calor liberado? O líquido, né? O próprio solvente ali, a água, está sentindo, que o termômetro está medindo. Então, essa reação, eu já sei, isso aí, Anthony, já sei que é uma reação exotérmica. Ok? Está havendo liberação de energia na forma de calor, ou seja, o ΔH, que é o calor, é menor do que zero, o sinal é negativo. Né? E aí um grande detalhe aqui, porque, vamos lá, o que ele está pedindo? Ó, calcule a variação de entalpia, assumindo que o calorímetro perde apenas uma quantidade insignificante de calor, ou seja, ele está dizendo que o calorímetro é adiabático, né, ou praticamente adiabático, e que o volume total da solução é igual a 100, ou seja, a soma, né, de 50 de HCl com 50 de NaOH, que a densidade é 1 e que o calor específico é 4,18. Ele está dizendo o seguinte, que praticamente é água que eu tenho ali dentro, né, é uma solução muito diluída. Ele está assumindo que o líquido tem densidade 1, ou seja, densidade da água, e o calor específico ali é o calor específico da água. Quem está absorvendo aqui, o calor ali, naquele caso, é a água. Então, como é que eu vou calcular isso? Ó, ΔH é igual a Q, que é igual a MC, ΔT. Né? Então, o ΔH vai ser igual a quantos? Massa, 100 ml, como a densidade é 1, 100 gramas, vezes o C, que é o calor específico, é 4,18, vezes a variação de temperatura. Quanto que variou a temperatura? Variou de 21 para 27,5. A variação aqui foi de quantos? Final menos inicial, 6,5 graus de variação. Então, 6,5 de variação. Isso vai ser igual a, só multiplicar aí, ó, 100 vezes 4,18 vezes 6,5. E vai dar 2.717 joules. Mas espera aí, professor, o sinal aí, ó, da continha, o sinal está positivo, né? Mas aí que vem a questão da interpretação, por isso que eu fiz a discussão antes. Esse ΔH que a gente está calculando é o ΔH, ou calor que a água está absorvendo. A água que está absorvendo, 2.717 joules. E quem que está, a água nesse caso é o quê? A minha vizinhança. E quem que está liberando esses 2.717 joules? O meu sistema. E quem é o meu sistema? A reação do ácido clorídrico com o NaOH. Então, eu tenho que colocar o sinal, entendeu? O sinal não sai pela conta. Eu que tenho que lembrar, ó, como aqueceu, se aqueceu, opa, então tem que ser liberado. Isso tem que ser liberado, o sinal aqui tem que ser negativo. Entenderam aí? Então, a questão do sinal é uma questão de interpretação do problema. Tem que ser interpretado que o sistema está liberando essa quantidade de calor. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Se abaixasse a temperatura, então, ia ser positivo? Isso, exato. Se acontecesse aqui uma diminuição de temperatura, que foi o exemplo que eu dei aqui, ó, esse composto, quando colocado em água, seria absorvendo. Um exemplo clássico disso, quando você coloca um solvente, tipo um álcool ou éter na sua pele, né, e você assopra,
o que acontece ali? O que você sente na sua pele, né? Você sente que a sua pele esfria. Por que sua pele esfria? A sua pele esfria porque o processo de evaporação do álcool, por exemplo, o processo de evaporação requer energia. Então, a evaporação rouba calor da vizinhança. E quem que é a vizinhança nesse caso? A sua pele. Então, você sente a sua pele mais fria. Então, o processo de evaporação do álcool é um processo endotérmico. E você observou com a diminuição da temperatura. Ok? Só para ilustrar aí essa questão, né? Então, e aí, pessoal, como é que a gente descreve, né, essa variação de entalpia de uma reação química? A variação de entalpia de uma reação química, que a gente calculou de forma experimental ali atrás, é a entalpia final menos a entalpia inicial. Numa reação química, o que é final? São os produtos. E o que é inicial? São os reagentes. Então, a variação de entalpia numa reação química seria a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Aqui está uma forma de escrever uma reação termoquímica. Ó. Hidrogênio mais oxigênio combinados para formar água. Está dando aqui uma quantidade. Tá, ó, o ΔH, geralmente a gente escreve aqui numa mesma linha, tá? Porque eu peguei isso de um livro. O ΔH aqui, ó, é igual a menos 483,6 quilojoules. O que significa isso, pessoal? Significa que se eu reagir o gás hidrogênio com gás oxigênio para formar água, ela vai liberar, ó, vai liberar essa quantidade aí de 483,6 quilojoules. Eu vou sentir, né, uma liberação de calor, ou seja, um aumento de temperatura, que vai ser o reflexo disso, de 483,6 quilojoules. Isso escrito dessa forma. E se eu escrever da forma contrária, assim, ó, duas águas se decompondo e gerando hidrogênio e oxigênio, qual que vai ser o ΔH desse processo? Muda o sinal. Isso aí. Era menos 483, vai ser mais 483. Então, se eu inverto o sentido da reação, eu inverto também vamos dizer assim, a interpretação termodinâmica, né? Se para um lado ela é exo, para o lado contrário ela é endo. Ou seja, para eu decompor a água, eu preciso fornecer energia. Para eu reagir hidrogênio com oxigênio, libero energia. Tudo bem? Isso aí, muda o sinal. Então, aqui está mostrando, ó, um experimento clássico da ciência. Eu faço isso com os meninos do ensino médio. Produz hidrogênio, coloca isso dentro de um balão de aniversário, né, por exemplo, e aí vai lá com uma vela, com um cabo de vassoura, e amarra, né, bem distante, e coloca uma vela na ponta de um cabo de vassoura e acende, né? Obviamente, quando acontece ali, ó, o gás de hidrogênio e oxigênio são bastante inflamáveis, né? Quando em contato, o hidrogênio principalmente, e aí acontece aqui a combustão, né? Aqui, ó, a combustão. É uma combustão, né? A combustão do hidrogênio para formar água, e aí o sinal, né? A reação ocorre com variação aqui negativa, né? Ocorre com liberação de energia na forma de calor, ok? Uma explosão que ocorre nesse processo. Dá para fazer isso em casa, inclusive. Mas pegar, por exemplo, prego, ou até mesmo lacre de alumínio, de latinha, né? E colocar para reagir com ácido acético do vinagre, por exemplo, você gera o hidrogênio, né? Você tem que dar um jeito de capturar esse hidrogênio, coloca dentro de um balão, e aí, a partir daí, você tem um sistema bastante explosivo, né? Inflamável. Então, quando uma reação ela é exo, né? Quando uma reação é exo, a gente escreve assim, ó. A gente escreve a energia dos reagentes e a energia dos produtos, né? Lembrando que o ΔH é H de produto menos H de reagente. Professor,
Opa! Uma vez eu fiz, uma não, várias, né, que eu acho muito bacana essa reação. Aquela de soda cáustica com alumínio, Ah, quando sim. você faz a solução, ela libera o H2. Mas deixa eu te perguntar, eu não sei se, se isso é causado por algum outro componente que está ali na soda e tal, mas junto com aquele gás, ele libera alguma outra coisa tóxica? Porque uma vez eu fui olhar de perto a reação, bem mole, claro, né? Aí eu senti um cheiro meio forte, assim, no caso, não sei se o H2 faria mal, né? Aí logo eu saí, assim, que eu achei muito esquisito o cheiro. Tem alguma coisa a ver com isso? Faz A, mal? re- a reação Na verdade é o seguinte, cara. A reação do... Ela fez soda cáustica com alumínio, não é isso? Isso, a Ah, superação de soda aí com alumínio. Papel alumínio ou latinha mesmo, aí forma o hidrogênio, H2. forma hidrogênio, isso. Só que a reação, provavelmente, a reação aquece muito, né? Ocorre com muito aquecimento, é bastante Isso, exotérmica essa compreendo. reação. E aí começa a gerar, volatilizar ali, principalmente a soda cáustica começa a volatilizar ali e é bem corrosivo, entendeu? Mas o gás que é gerado nessa reação é o gás hidrogênio. O gás hidrogênio em Sim, si, sim. ele não tem muito problema não, entendeu? Não tem muito problema tóxico não. O gás hidrogênio não Uhum. é tóxico não. Mas é porque Ok. volatiliza a soda nesse caso, né? Entendi. Porque Pô, um cheirinho forte pra caramba. a reação é muito exotérmica, né? Aquece muito. Aquece muito. Então, por exemplo, se o sinal aqui do ΔH é negativo, né? Se o sinal do ΔH é negativo, para ser negativo, o que significa? Significa que a energia dos reagentes, a entalpia dos reagentes, né, é maior do que a entalpia dos produtos, né? A gente fala que essa reação é exotérmica. Então, como é que a gente representa isso? Ó, uma reação exotérmica, graficamente falando, a gente coloca, ó, energia dos reagentes maior na escala, né, do que a energia dos produtos. Quando a energia dos reagentes é maior do que a energia dos produtos, né, o ΔH da minha reação vai ser negativo, vai ser menor do que zero. E se for o contrário, né? Se lá no ΔH, H de produto menos H de reagente. Se esse sinal aqui é positivo, se a reação é endotérmica, o que significa? Significa que para ser maior que zero, para ser positivo, né, a energia dos produtos é menor do que a energia dos reagentes. Então, a gente escreve, graficamente, a gente escreve assim, ó, energia do produto e energia dos reagentes. Né? Energia de reagente maior do que o produto. Então, numa reação exotérmica, ocorre aqui, ó, com decaimento de energia, certo? Numa reação endotérmica, o contrário, ocorre com absorção de energia. A gente escreve assim graficamente, ó, por exemplo, a queima do metano, ó. A queima do metano, ela é exotérmica, né? Ela ocorre com liberação de energia, ou seja, a energia aqui dos reagentes, ó, a entalpia dos reagentes é maior do que a entalpia dos produtos. E o sinal aqui é negativo. Se eu faço o inverso, né? Se eu faço o inverso, o contrário, obviamente a gente já viu isso, o sinal, o ΔH, muda de sinal. Né? Antes era negativo, agora é positivo. Beleza? Agora, uma questão também importante, né? Por exemplo, aí eu escrevo essa reação assim, ó, metano mais 2 mols de oxigênio para produzir CO2 mais água. O ΔH dessa reação é menos 890 kJ. Se eu faço essa reação, se eu multiplico essa reação, ou seja, se eu aumento as quantidades, coloco 2, aqui eu multiplico por 2 também, aqui 2, e aqui eu multiplico por 2. O ΔH, pessoal, o ΔH, ele é proporcional à quantidade. O ΔH também é multiplicado por 2. Eu multiplico o ΔH por 2. Isso é muito fácil de entender, né? Se eu só imaginar aí a questão da explosão lá no Líbano, né? Se eu faço uma explosão com
uma quantidade pequena de nitrato de amônio, eu vou ter uma quantidade pequena de calor liberado. Se eu faço uma reação química com 2.750 toneladas de nitrato de amônio, a explosão vai ser imensa, vai ser gigante, né? Vai ser catastrófica. Ou seja, a quantidade de calor liberada vai ser proporcional à quantidade de reagentes que eu coloco na reação química. Então, tem dois fatores aí. Se eu inverto a reação, inverte o sinal. Se eu multiplico a reação, ou divido, né, a reação, eu tenho que multiplicar ou dividir pelo mesmo fator, o ΔH. Tudo bem? É diretamente proporcional. Então, por exemplo, aqui, ó, quanto de calor é liberado quando 4,5 gramas de gás metano entra em combustão? Então, a gente viu aqui, ó, o metano, do jeito que está escrito, entra em combustão para gerar CO2 e água, e aí balanceando isso, né? Aqui era 2, né? 2, e aqui 2. E o ΔH dessa reação é o quê? Vale menos 890 kJ. Esse 890 aqui é para o quê? Para 1 mol de metano. Então, 1 mol de metano, 1 mol de CH4, libera 890 kilojoules. E quanto que vale 1 mol de metano? 1 mol de metano, o carbono é 12, o hidrogênio é 1, vai dar 16 no total. Em outras palavras, 16 gramas de metano libera 890 kilojoules. Mas ele quer saber o seguinte, quanto de calor é liberado, não quando queimo 16 gramas de metano, e sim quando eu queimo quantos? 4,5 gramas. 4,5 gramas de metano, regrinha de 3 aqui, né? X. X vai ser igual a 4,5 vezes 890 dividido por 16. Isso vai dar menos 250, aproximadamente, 0,3 kilojoules de energia. Ok? Então, dá para a gente prever o quanto de energia vai ser liberado. Se eu conheço aqui a reação química, né, na forma escrita termodinamicamente, falando, né, ou seja, com o valor do ΔH, e aí eu posso associar isso à quantidade que eu estou usando, né, na real. Né? Por exemplo, aqui, teoricamente eu tenho 16 gramas de metano, que é 1 mol, sendo queimado. Mas, para uma situação prática qualquer, nesse caso 4,5, eu consigo calcular proporcionalmente. Estou encerrando aqui a aula, tá? Estou indo para a fase final, porque o que eu quero na próxima aula é a gente ter maneiras teóricas de calcular o ΔH. Quais são as formas teóricas de calcular o ΔH? Uma forma prática de calcular o ΔH é, obviamente, usando o calorímetro, né? Usando o calorímetro. Está lá atrás, aqui. Isso aqui, ó, uma forma experimental. Mas, sem precisar ir para o laboratório, tem como calcular o ΔH? Tem. Existem maneiras teóricas de calcular o ΔH, e é isso que eu quero falar na próxima aula da terça-feira, né? Mas, antes de falar da aula de terça-feira, vamos aqui falar de outras coisas. Primeiro, o ΔH, então, depende de quê? Primeiro, depende do sentido da reação. Se, por um lado, a reação ela é exo, se eu inverto a reação, ela vai ser endo. Né? Então, se por um lado ela é exo, no sentido contrário, ela vai ser endotérmica. Eu mudo o sinal do ΔH. Então, primeiro fator. Segundo fator é com relação à quantidade. Né? Se eu multiplicar essa reação aqui toda por 2 ou por 3, né? Se eu multiplico ela, o sinal do ΔH também é multiplicado pelo mesmo fator. Então, depende, primeiro, depende do sentido da reação, depende da quantidade de reagentes que eu uso, né, e produtos que eu uso, e depende de quê também? Depende do estado físico. O estado físico dos reagentes e produtos são muito importantes também. Né?
Por quê? Porque eu tenho estados físicos, os estados físicos têm energias diferentes, né? Por exemplo, aqui, ó, eu estou mostrando a combustão no gráfico, a combustão do hidrogênio e oxigênio gases, gerando 3 formas da água. Quais são as formas? Água no estado sólido, água no estado líquido e água no estado vapor. E aí eu tenho os ΔH dessas 3 reações, né? Para gerar água no estado vapor, o ΔH é menos 241,82. Exotérmico? Exotérmico, sim. Está liberando, é uma reação de combustão. Para fazer a mesma reação e gerar água líquida, o ΔH já muda. Para gerar água sólida, o ΔH é menos 291,84. Ok? Então, olha só. Os estados físicos contêm energias mais estável. Olhando o gráfico aí. Qual que é o estado físico mais estável? Fala, Matheus. Eu acho que nesse horário aqui em casa, sempre nesse horário tem uma oscilação de internet. Não sei por que isso está acontecendo. Pessoal, fala aí se voltou, por favor. Agora tá na moral. É a oscilação da minha internet aqui, cara. Sempre nesse horário tá dando uma variação aqui, não sei por quê. Tem que ver qual é dessa parada aí. Eu não sei onde eu parei, o que vocês ouviram. Mas eu estava falando aqui que estados físicos, né? O valor do ΔH, né? E para mostrar isso, eu coloquei um gráfico aqui de combustão do hidrogênio e oxigênio, gerando as 3 formas aqui de água: água a vapor, água líquida e água sólida, né? E aí, partindo da mesma reação, mas gerando água em estados físicos diferentes, né? Eu tenho valores de ΔH diferentes. E aí, olhando o gráfico, aí eu fiz uma pergunta, né? Olhando o gráfico, qual é o estado físico aí mais estável? Como é que você pode concluir aí qual é o estado físico que é mais estável? Vapor é mais estável? Por que o vapor é mais estável? O que é estabilidade? O que seria ser estável? Estável tem a ver com o quê? Seria ter menos energia? Né? Isso, tem a ver com menor energia. Estabilidade é menor energia. E olhando no gráfico aí, ó, quem tem menor energia? Aí, Matheus, seria o contrário, né? Seria mais próximo de zero, seria mais energia, né? Porque, você pensando na escala aqui de positivo, pensando na escala de positivo e negativo, olha, o estado sólido está mais baixo, tá vendo? É o que está mais baixo, né? Está mais distante do zero aqui. Então, o estado sólido é mais estável que o estado líquido, que é mais estável que o estado vapor. É uma coisa um pouco mais óbvia que a gente já imaginava, porque o estado sólido é o estado mais organizadinho, né? As moléculas não se agitam tanto. Isso vai valer para qualquer substância? Sim, qualquer substância. Né? O estado sólido
é mais estável do que o estado líquido, que é mais estável do que o estado gasoso. Ok? Então, a estabilidade aqui do estado sólido é maior para qualquer situação. Se eu perguntasse assim, qual é a variação de entalpia para transformar água do estado líquido em estado vapor? Aqui, ó. Quanto que vale esse pedacinho aqui? Como é que eu faço para calcular esse pedacinho? Note agora que eu estou fazendo, ó, eu estou colocando a setinha indo do líquido para o sólido. Está ao contrário, está aumentando a energia, né? Esse processo aqui é um processo endotérmico, né? É um processo endotérmico. Já sabia, transformar água líquida em vapor é um processo endotérmico. Mas quanto que vale numericamente isso? É só você calcular aqui, né? Você subtrair aqui, ó, menos 241,82 menos 285,83, né? Você vai achar ali a diferença, né? Que é exatamente aquele caminho, né, de água líquida para água a vapor. Então vai ficar 285,83 menos 241,82. Isso vai dar aqui, ó, 44,01 positivo, indicando que esse processo aqui de água líquida para água a vapor é um processo endotérmico, tá bom? Então, estados físicos também influenciam no valor do ΔH. Ah, estava aqui calculado, né? Nem tinha observado. Estados físicos também influenciam no ΔH. O último fator que altera o ΔH, e bastante também, é o que chama de estados alotrópicos, né? Estados alotrópicos. Um exemplo clássico disso é o carbono, né? O carbono pode ser diamante ou pode ser grafite, né? Sendo que o que muda entre eles é o arranjo tridimensional das ligações. São ambos ligações de carbono-carbono, só que no diamante o carbono está ligado de forma tetraédrica e no grafite ele está sendo ligado de forma hexagonal, está mostrando os hexágonos ali, né? E formando lamelas, né? Isso muda completamente as propriedades, né? Macroscópicas do material. O diamante é um material muito duro, né? É um material que tem um alto ponto de fusão, considerado o material mais duro da natureza. O grafite já não é tão duro, né? O grafite, na verdade, ele é até usado como lubrificante, né? Por conta exatamente dessas lamelas que escorregam umas sobre as outras, né? Por aí vai. E eles têm, o carbono grafite e o carbono diamante têm valores energéticos diferentes. Aqui eu estou mostrando, ó, a reação de combustão do carbono grafite e do carbono diamante para gerar CO2. Ambos geram CO2. E olha aqui os valores de ΔH, aqui, o valor do calor liberado, né? Tá diferente. Eu mudei a forma do carbono e os valores são diferentes, né? E aí, para finalizar a aula, qual é o estado alotrópico mais estável do carbono? E por quê? Qual é o estado mais estável? É o carbono grafite ou é o carbono diamante? Quem é mais estável e por quê? Alguém saberia? O grafite, que tem menor energia, no caso? Isso, exatamente. O estado alotrópico mais estável é o grafite. Por quê? Se você observar aqui, ó, quem que está liberando mais energia, né? Qual a reação que está liberando mais energia? É do diamante, tá vendo? O valor aqui é maior, ó. O que significa dizer que o conteúdo energético do diamante, né? Aqui o diamante tem mais energia, tinha mais energia do que o grafite, que tinha menos energia, porque liberou menor energia, não é isso? E como a gente convenciona não, né? Quando a gente sabe que estado de menor energia é um estado mais estável, né? Então, como o grafite libera menos energia, ele é o
alótropo mais estável do carbono. Professor, é possível transformar carbono e grafite em diamante? Sim, é possível. É muito possível. Né? É viável? Não sei. Eu não sei se é viável. Mas já existem vários sistemas, né? Vários experimentos, várias aplicações de transformação de carbono grafite em carbono diamante. Qual é a utilidade dessa transformação? O carbono diamante, ele é muito usado como na perfuração de poços de petróleo, né? Porque é um material muito duro. É usado em brocas de perfuração, né? E aí, mas como que você transforma carbono grafite em carbono diamante? Altíssimas pressões. Em torno aí de 20.000 atms de pressão e altas temperaturas, né? Então, assim, é possível, teoricamente? É possível. Na prática, como aí o Matheus falou, não é tão, assim, não é tão barato, porque você tem que ter uma fonte de energia para aumentar uma pressão, para aumentar a pressão aí em torno de 20 a 30.000 atms, né? Quando eu estudava lá, quando eu fazia o mestrado lá na UENF, na Universidade Estadual Norte Fluminense, ali em Campos, havia um grupo lá de uma galera que estudava maneiras de baratear esse processo aí. E eles tinham conseguido fazer um sistema, né, para transformar carbono grafite em carbono diamante. Porque tem um curso lá, não sei se vocês sabem, tem um curso de engenharia de petróleo, né? E aí eles, exatamente nesse foco aí de produzir diamante para brocas de perfuração, né? De maneira mais barata. Ah, que legal! Você já foi lá? Que massa! Você tem fotos dos experimentos? Você tem fotos dos equipamentos? Que eu nunca vi, eu lembro que eu estudava lá, e aí eu ouvia falar, né? Olha, o pessoal lá do petróleo conseguiu e tal. Eu não sei se foi na UENF em Campos ou se foi na UENF em Macaé. Foi aonde? Você lembra? Mas por quê? Você estudou lá na UENF, Matheus? Você estudava lá na UENF? Por que você foi... Ah, tá, entendi. Você fez a sua ensino médio no IF de Campos. Pô, legal, bacana. Tenho amigos lá no IF de Campos. Muitos amigos. Você estudou desculpa a prosa aí, tá, pessoal? Mas você estudou de Guarulhos ou do centro? Ah, do centro. Do centro. Deixa eu ver aqui. Ah, eu tenho uma amiga lá que dá aula de química lá. Tem, na verdade, um casal de amigos. Sim, eu conheço lá. Uhum. Legal, bacana. O IF de Campos tem muita relação com a UENF, né? Tem muitos professores ali que fazem até pesquisa em comum, né? Essa questão do petróleo, por exemplo. É bem bacana. Quando você tiver fotos aí, você manda para mim no WhatsApp. Só para eu colocar aqui nos slides das aulas, para mostrar isso. Beleza? Então era isso hoje, pessoal. Na semana terça-feira eu vou continuar o assunto para a gente usar formas teóricas. Quais são as maneiras teóricas de calcular o ΔH, tá? Quais são as formas que a gente pode usar sem ir para o laboratório para calcular os valores de ΔH? Uma é a lei de Hess, famosa lei de Hess. A outra é usando calor de formação. E um terceiro, são 3 formas, chamado energia de ligação. Então a gente vai dar uma pincelada rápida sobre essas 3 formas na aula da semana que vem, na aula de terça-feira. Ok? Tá beleza, então. Então é isso, pessoal. Um abraço.
exercício para hoje, não esqueçam. Show de bola. Falou. Valeu, bom almoço aí, bom final de semana. Um abração aí. Valeu, valeu.